Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 3 minutos. Um bom dia para você que se encontra no www.radiovirtual.com.br. Quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Um bom dia aos constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira, não, madrugada de chuva, frio. E vamos começando essa manhã, participando conosco aqui, André Lima. Bom dia, André. Bom dia, Márcio, uma ótima semana pra gente, mais uma vez, bom dia, Maria Clara, e bom dia a nossa convidada, Elide, né, que está aguardando aqui para entrar. Mais uma quinta-feira estamos aqui para comentar as principais notícias do país. Maravilha, tem muita coisa. E tem coisas boas aqui pra gente discutir hoje, viu? Vamos rapidinho aqui as matérias desta manhã de quinta-feira, rapidíssimo. Isso, principais notícias desse dia 15 de 9 de 2022. Milhares formam fila em Londres para prestar homenagem à Rainha Elizabeth. México vai estender presença do Exército nas ruas até 2029 no combate à violência. Tribunal de Contas da União determina cronograma de devolução de recursos do BNDES à União. Bom. Setor de enfermagem, paralisação programada para o dia 21. Sim. Energia elétrica, governo cancela mais 2 leilões previstos para este ano. STF volta a julgar o compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Medicamento para tratar o câncer de mama é incorporado ao SUS. Esse medicamento ele tem a redução das chances da metástase e também ele inibe a queda de cabelo. Olha, show. Travessia de Balsa Santos Guarujá, nova embarcação com expectativa de redução do tempo de espera. Essas são uma das manchetes nesta quinta-feira, mas antes vamos falar sobre Caixa de Previdência dos funcionários públicos de Cubatão. O que se comenta na cidade é uma dificuldade no pagamento dos aposentados por parte de uma questão orçamentária. O orçamento de 2022 já estaria sendo cumprido, né? Já teria chegado ao seu limite e, embora se tenha dinheiro, não se tem a condição orçamentária de fazer a suplementação. Para falar dessa preocupação que atinge diretamente o funcionário público aposentado da cidade de Cubatão e os pensionistas, nós estamos agora vamos agora falar com a presidente da FUMAPEC, né? A FUMAPEC. A Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Aposentados e Pensionistas de Cubatão, né? O nome é um nome bem grande, mas representa aí os funcionários públicos. Elide está conosco nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Elide. Ok? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos vocês aí. Elide, fala para mim um pouquinho dessa preocupação da associação quanto ao pagamento, né, das aposentadorias e pensões dos funcionários de Cubatão. Então, Márcio, primeiramente eu quero agradecer a vocês essa oportunidade que vocês estão nos dando de estar passando para a população, para os ouvintes, o que nos aflige, né? Nós vemos com muita preocupação essa situação que, mais uma vez, o aposentado e o pensionista do Serviço Público Municipal de Cubatão está sendo submetido. A Prefeitura divulgou ontem uma nota aberta à população, afirmando que o pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas serão efetuados em dia, honrando a data do dia 29 de setembro. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Sim. Salário não é benefício, é um direito.
E nós trabalhamos muito para conquistar a tão sonhada aposentadoria. E, em segundo, o aposentado não recebe salário, recebe proventos. É só uma observação quanto à nota da prefeitura, tá? Perfeito. Mas a gente olha com muito receio essa situação, Márcio, pois num passado não muito distante, nós fomos submetidos a esse constrangimento social. Você vai se lembrar que em 2015, 2016, nós passamos por essa situação, porque não existia recurso financeiro no município, que não é o caso hoje, tá? Salários atrasados, o que aconteceu na época foram salários atrasados, contas vencidas, cobrança de multas e correção por compromissos assumidos e que nós não pagamos nas datas avançadas, diminuindo ainda mais o nosso poder de compra. E preocupados com a repetição dessa situação, nós estivemos na Câmara Municipal, na terça-feira agora, e levamos ao conhecimento dos senhores vereadores essa situação. Numa conversa preliminar, os senhores vereadores pediram a presença da doutora Renata Almeida, chefe do gabinete do prefeito, que fosse até lá para prestar alguns esclarecimentos. Ela compareceu e foram pontuados questões em relação à inexistência de recursos orçamentários para fazer frente ao pagamento dos proventos até o final deste exercício, Márcio. Vale salientar que a Prefeitura fez um corte de 100 milhões, aproximadamente 120 milhões, no orçamento enviado pela Caixa de Previdência, porque é um orçamento consolidado. E quando fizeram essa consolidação, foi feito esse corte, prevendo o repasse para a Caixa de Previdência fazer frente à folha de pagamento dos proventos dos aposentados e pensionistas até o mês de julho, agosto. E foi o que aconteceu. Hoje não existe saldo, recurso orçamentário disponível no orçamento da Caixa para fazer frente a esse pagamento. Isso caracteriza duas situações. Uma, a aprovação de um orçamento que não está correto, porque a despesa é anual e eles fizeram essa redução. Poderia ter sido feito esse corte depois que se resolvesse alguma situação, que tivesse uma gordura, né, nessa previsão. E a outra situação, Márcio, é que eles estão querendo mexer num recurso que é a garantia, é como uma poupança do servidor, uma garantia para as futuras aposentadorias também. Erid, me permite um questionamento? Nós temos uma situação que refere-se a 3 massas. A massa 1, da Prefeitura, a massa 2 e a massa 3. Me corrija se eu estiver equivocado. Alô? Está me ouvindo? Ok. Márcio, dá para você repetir? Não, cortou a ligação. Perfeito. Retomamos agora? Está melhor? Está me ouvindo bem? Sim. Então, nós temos 3 massas. Massa 1, massa 2 e massa 3 de funcionários públicos. A massa 1, pelo que sabemos, é de responsabilidade 100% do Tesouro, da Prefeitura. Ela que os pagamentos. A massa 2 é 50% Prefeitura, 50% Fundo, Caixa de Previdência, certo? E a massa 3 seria 100% para a Caixa de Previdência, ou seja, a Prefeitura já não tem mais nenhuma despesa com a folha de pagamento para a massa 3. A massa 3, os funcionários que se aposentarem da massa 3. Hoje é a massa 1 que está aposentada, ou nós temos massa 2 também aposentada. Qual é a composição? Como a composição, Márcio? Eu não entendi a pergunta. Um aposentado, nós temos aposentados, pessoas que fazem parte da massa 1 e da massa 2, ou é apenas a massa 1 que está aposentada?
Não, nós temos aposentados nas 3 massas. Nas 3 massas. Nas 3 massas. E como é que é feito esse pagamento, tendo em vista essa composição que o fundo tem responsabilidade sobre as outras massas? O fundo da Previdência, esse fundo que já existe, ele já vem sendo utilizado no pagamento dessas outras massas? Na verdade, o que existe é uma legislação que impõe regras para o pagamento da massa 2, né? Que a massa 2 que é a massa mais atingida e é o maior grupo, porque assim, Márcio, 100% da massa 1 é bancada pelo Tesouro, como você falou. Então, não é preocupação da Caixa de Previdência. Perfeito. A Prefeitura arca com essa despesa. A massa 3, ela tem o crédito lá para ser pago os proventos desses aposentados e pensionistas. A massa 2 é que é o grande problema. Então, esse fundo blindado é para garantir a aposentadoria desses servidores da massa 2, porque nós temos ainda muitos funcionários que estão na ativa e que são dessa massa, para que a Caixa consiga fazer o pagamento num futuro dessas aposentadorias. Então, esse fundo blindado é uma poupança, né, para ser utilizada a longo prazo. O que a Prefeitura está querendo fazer hoje é antecipar o uso desse recurso. E detalhe, o fundo blindado da massa 2, ele é deficitário. Se nós formos tirar recursos de um fundo deficitário, você sabe qual é a consequência. Perfeito. O rombo é maior. Perfeito. E há uma previsão desse fundo para o pagamento. Há uma previsão desse fundo para o pagamento dos aposentados, dessas massas que dependem desse fundo. E ele tem que ser bem gerido, o investimento tem que ser muito sério para que se tenha a manutenção disso, né? Nós estamos falando de uma coisa que tem que passar pelos anos, né? Não é somente 10, 15 anos, nós estamos falando de uma prefeitura que, enquanto existir uma cidade, existe a prefeitura. E mesmo não mais existindo uma prefeitura, ainda existem os aposentados. Quer dizer... O André vai fazer um... É com o futuro. Oi, Elid, bom dia. André Lima falando, tudo bem? Elid, aproveitar que você falou a respeito do fundo blindado que serve para garantir as aposentadorias do pessoal da Massa 2, a título de curiosidade, esse fundo ele tem que chegar até um certo valor para então depois ser permitida a utilização, né? Exato. Pelo que nós sabemos, o último apontamento do atuário é que o fundo ainda é deficitário. Então, se você mexe num fundo que ainda é deficitário, você só vai aumentar esse déficit, né? Não vai ter o tempo para ele chegar a existir um equilíbrio que é exigido até pelos órgãos fiscalizadores, que haja um equilíbrio para a sua utilização. Por isso que é feito o atuário constante, ano a ano, para a gente poder chegar num meio termo. Agora está num patamar satisfatório, mas nós ainda não chegamos nesse patamar. Ô, Elid, o último cálculo que foi feito deve ter sido ano passado, né? Isso, em 2021. Porque aí termina o ano e eles fazem outro. Você sabe dizer pra gente qual foi a última previsão que eles apontaram? André, eu não tenho essa informação. Tá. Porque, infelizmente, assim, eu não consegui me munir de todos esses dados. Entendi. Tá? Não, eu tô perguntando, Elid, porque o assunto de previdência ele é bem complexo, né? Você vai bater um papo com as pessoas, dificilmente consegue desenrolar um assunto legal. E quando falam de fundo blindado, alguns defendem que esse valor já deveria estar sendo usado para poder pagar a aposentadoria. Mas quem fala isso também não entende da divisão dessa segregação de massas que tem em Cubatão.
Sim. E tem mais, André. Assim, a princípio, uma data que eu lembro que isso quando ainda eu estava na ativa, eu me aposentei em 2015, tá? A previsão para que se pudesse mexer, porque existe uma variação toda vez que é feito o atuário, né? Ah, sim. Na época era de poder começar existindo o equilíbrio em 2030. Nossa, tudo isso ainda? Tudo isso. Caramba. E o que estão querendo fazer? É pegar e antecipar em 8 anos, reduzir em 8 anos a utilização desse fundo blindado. Ah, entendi. E eu estou fazendo Não, é uma projeção pegando uma baseada data em LG. uma projeção, que É eu uma não sei nem se projeção. está em 2030. Eu acho que deve ter avançado, porque hoje nós tivemos um número acentuado de aposentadorias, eu acho que vocês estão acompanhando. Se você pegar o Diário Oficial, todo primeiro dia útil do mês, você vê uma lista gigantesca de aposentadorias. Verdade, verdade. Por algumas atitudes da administração, em decorrência até de uma situação que a gente vivenciou no final e no começo deste ano, né? No final do ano passado e no começo deste ano. Então, forçou muitos funcionários que estavam na ativa a pedir a sua aposentadoria. Ô, Elides, tá nos ouvindo bem? Estou sim. Perfeito. Nós tivemos a informação de que hoje foi exonerado, né? Ontem foi exonerado o superintendente da Caixa de Previdência, que também é um funcionário público, né? Como é discricionário do prefeito, da lista tríplice, né? Ele escolhe um nome e ele define, então foi exonerado essa questão. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Qual a observação da associação? Porque hoje nós sempre vimos que o prefeito, tanto os anteriores, são os que definem o superintendente da Caixa de Previdência. E o superintendente, na verdade, ele vai gerir aquilo que é do funcionário público, do aposentado, do ativa. A gente entende que, poxa, se é de responsabilidade, se é do funcionário aquilo, por que essa necessidade de uma aprovação por parte do prefeito? Porque essa lei não define que quem escolha o representante, quem vai estar à frente da Caixa, sejam apenas os profissionais, os servidores públicos de Cubatão. Qual a opinião da Funmapec a respeito disso? É algo que é salutar, isso é bom, isso não é bom? Ou, na verdade, o superintendente deve ser escolhido apenas pelos funcionários públicos? Não, eu não acho, eu sou contrária a essa escolha por parte da administração. Isso foi feito uma alteração numa legislação, Márcio, porque antes existia uma lista tríplice e o servidor escolhia, né? Ele tinha lá 3 nomes que eram escolhidos pelo servidor, e aí sim o prefeito fazia a escolha. Isso foi mudado, né? E aí ficou por livre nomeação. Escolha livre nomeação, exatamente. Então, o ocupante do cargo de superintendente, ele tem que ser um servidor de carreira, tá? Eu vejo que muitas vezes nós tivemos vários colegas nossos, vários amigos que ocuparam o cargo, mas eu quero elogiar a postura e a conduta do Maurício Simonato. Ele não se dobrou às exigências do governo. Ele fez todas as cobranças, porque ele se comportou como servidor. A visão dele, ele está cumprindo a legislação. O que o prefeito está querendo fazer, o governo está querendo fazer,
e foi isso que nós levamos aos vereadores, Márcio, no nosso entendimento, é uma arbitrariedade, sabe? Porque quem vai pagar a conta no final somos nós que estamos no final da linha. Vai ser o servidor, com aumento de alíquota por conta desse fundo deficitário. E hoje a gente já está num limite bem alto. Então, eu vejo com muita preocupação. Eu não queria acreditar que isso foi uma retaliação pela postura dele. Perfeito. Eu gostaria que os nossos vereadores se inteirassem dessa situação, porque nós estivemos na Câmara terça-feira, hoje é quinta-feira, e o seu Maurício Simonato foi exonerado com data de ontem. Ô Elid, deixa eu te perguntar, em quanto está a alíquota hoje? Nós contribuímos com o servidor contribui com 14,7. 14,7. Qual é a contrapartida do governo? Tem um percentual em cima dessa alíquota do servidor? Tem. Eu agora você me pegou, Márcio. Eu não sei se é o dobro, o triplo, alguma coisa nesse sentido. Era o dobro, mas mudaram. Era o dobro. É o dobro. É o dobro. Era o triplo, acho que alguma coisa assim. Houve uma redução e uma mudança, alguma coisa assim, alguns anos atrás. Teve uma época em que nós contribuímos, até acho que 2009, nós contribuímos para a Previdência com 16,8%, o servidor. Certo. E aí teve uma redução. Aí nós chegamos em 12,7, uma coisa assim, e aí no ano passado, ano retrasado, nós passamos para 14,7. Há uma redução equiparada, há uma compensação equiparada com a prefeitura. O que o paga o servidor, a prefeitura também repassa, é isso? Sim. É a parte patronal. É a parte patronal que ela repassa também. Erd, você comentou aqui a respeito dos vereadores, né, observando agora. E eu vou voltar na questão da taxa de lixo. Por quê? A taxa de lixo foi aprovada no ano passado no orçamento e não se observou o impacto dela sobre a cidade. Da mesma forma que o orçamento, em que a questão agora é que não tem mais a dotação orçamentária, é preciso suplementar. Dinheiro tem, não tem a verba reservada no orçamento. Tem a previsão orçamentária. Previsão orçamentária. Isso foi aprovado também pela Câmara Municipal o ano passado. Quer dizer, a Câmara precisa atentar mais para essa questão do que é o orçamento das leis, porque afinal de contas, aprovou-se uma taxa de lixo que houve um clamor popular e está se revendo isso agora. E mais agora os aposentados estão sendo afetados pelo orçamento que foi aprovado o ano passado. O poder público encaminha, e é o único momento em que o vereador pode versar sobre matéria financeira é quando se analisa o orçamento. E justamente na análise de orçamento, a Câmara foi falha. Então a gente atribui essa questão para a Câmara Municipal para ela tentar nessa composição que se é feita. Quer dizer, aprovou-se algo e que se teve problema. E novamente uma aprovação por parte do Legislativo que apresenta problemas sérios agora, aposentados, as pessoas que contribuíram com a Prefeitura, que trabalharam para a Prefeitura, que recolheram para a Prefeitura e agora ficam na situação entre o rochedo e o mar. Quer dizer, o marisco leva a pior. Não dá para ser assim. Quer dizer, a Câmara tem uma responsabilidade muito grande nisto. Não dá para a gente tirar a Câmara e falar que agora é salvador da pátria. Muito pelo contrário. Eles estão dentro desse bojo quando aprovar esse orçamento. Correto, André? Exato. Viu, Elid? Pelo que você falou pra gente, a folha de pagamento do mês de setembro não é suficiente para cumprir as obrigações, não é isso? O recurso que se tem na Caixa de Previdência. Na verdade, André, o saldo financeiro existente na Caixa de Previdência não é o suficiente para fazer frente à folha de pagamento. Então, mas a folha de pagamento... Também não existe a previsão orçamentária para isso até o final do ano. Não, então, mas eu estou tentando simplificar, porque assim, se eles não fizerem essa suplementação orçamentária, vocês não têm dinheiro para poder pagar esse mês. Não, mas aí ele soltou a nota dizendo que vai honrar o pagamento.
Você está entendendo? A gente só não sabe como que ele vai fazer isso. Deve encaminhar, mas se ele não fizer Porque Mas, Márcio, a pergunta é a seguinte, que é o que está alarmando todo mundo. Se ele não fizer, né, esse aporte, não tem dinheiro para poder pagar. É isso, Elid? Isso já se vem se discutindo há muito tempo. Não é de agora. Não, então, mas... Não estourou ontem, né? Veio a público ontem, mas essa discussão já se vem há algum tempo. Não, inclusive, a prefeitura foi oficiada por diversas vezes, desde que se constatou que o saldo orçamentário era insuficiente por parte da Caixa de Previdência. Deixa eu fazer um reconhecimento aqui que é necessário ser feito. A Erid falou muito bem que em 2009 havia atraso de pagamento, não se havia dinheiro para pagar, toda uma situação que envolvia os aposentados, a gente acompanhou isso e realmente era alarmante e temerário, né? As pessoas ficavam preocupadas. Foi um momento tenso. Quando o governador Mara assumiu, houve um pagamento, uma continuidade, uma assertividade no pagamento, ok? Houve uma assertividade no pagamento dos funcionários. Houve uma regularidade, perfeito? Ok? Houve uma regularidade no pagamento dos funcionários. Começou a se pagar regularmente. Inclusive o próprio prefeito, muitas vezes declarando, assumia isso como sendo um ponto positivo do seu governo, pagar em dia os aposentados, funcionários públicos, a questão do 13º, a questão dos cartões, de tudo isso que faz parte do bojo dos benefícios de direitos do funcionário. Quer dizer, o prefeito vinha agindo de forma correta, com a obrigatoriedade do ente público de honrar as suas contas. Né? Não que seja um benefício, um mérito, não, isso é uma obrigação. Mas ele vinha cumprindo com a sua obrigação. E de repente a gente é surpreendido com o fato de que o orçamento foi encaminhado e aprovado e não contempla os 12 meses do ano de 2022. Para alguém que sempre pagou em dia uma situação como essa, fica estranho, né? Eu acredito que alguém errou a trajetória na curva. Porque foi-se um cálculo errado. 100 milhões a menos é algo... Para onde foram esses 100 milhões no orçamento? Porque se você reduziu daqui, ele foi para algum lugar. Se eu tinha 200 milhões nesta pasta aqui, e esses 200 milhões não fazem parte mais desse orçamento, só 100, para onde foram os outros 100? Qual o destino desses outros 100 milhões? Né? Para onde foi colocado, de onde foi colocado esse recurso? Então a preocupação vai suplementar? Tem que suplementar, não tem outra forma. Tem que suplementar isso. Vai deixar o pessoal sem salário? Não vai. É de responsabilidade dele. Principalmente uma pessoa que vem honrando e colocando isso bem claro, que a prefeitura é boa pagadora e honra com seus compromissos. Erid, o Poder Público ontem mandou nota, colocou lá no site informando o pagamento. Vocês receberam algum comunicado específico, não? Não, ele fez essa publicação oficial, né? Então, lógico, eu como entidade... Eu consulto todos os sites da Prefeitura, Caixa de Previdência, eu estou sempre atenta a todos os comunicados. E eu recebi esse garantindo o pagamento. Agora, o que nos preocupa é exatamente o que eu falei lá atrás. Da onde que sairá esse recurso, né? Porque a suplementação não saiu no Diário Oficial. A gente está aguardando. Eu fico muito... Mexer nesse fundo blindado, existe toda uma legislação, todo um rito para ser seguido. E eu quero saber se... Só para entender, Erid, se fosse autorizado, se fosse permitido, se já tivesse tramitado, se fosse permitido, mesmo assim não teria tempo hábil para mexer no fundo. Agora, a possibilidade que se tenha a suplementação. Só que essa suplementação tem que ser aprovada pelo Legislativo, tem que encaminhar para o Legislativo. Ele vai ter que fazer, ele tem aí praticamente 15 dias para fazer o projeto de lei, encaminhar para a Câmara, ser aprovado em primeira e segunda discussão, retornar, publicar para dar tempo de pagar. Sim. 15 dias para fazer isso. Correto? Márcio, deixa eu só fazer uma observação, sim. Que eu serei injusta se eu não falar isso daí. Os vereadores, quando a doutora Renata esteve lá na Câmara, eles solicitaram a ela que levasse ao prefeito a proposta de ser feita a suplementação até o final do ano. Tá?
porque numa reunião preliminar eu expliquei para eles que eles, por falta de não sei qual foi o motivo, mas eles não se ativeram que o valor de repasses estava menor do que no orçamento anterior aprovado, né? Porque como é que reduz? Morreu tanto aposentado assim e não tem pensionista, não é? 100 milhões, quer dizer, você reduz como isso, né? Qual é a matemática? Então, mas eu acho que eles ficaram muito sensibilizados com a nossa situação, porque eu tenho uma coisa comigo, sabe, Márcio? Comigo não, como aposentada e sendo da FUMAPEC. Nós nunca divulgamos nada sem ter nada que comprove aquilo, né? Que nos dê respaldo ao que a gente está falando, ao que a gente está transmitindo. E isso demonstra, eu acho que a nossa postura. Nós não divulgamos notícias falsas. Eu agradeci quando o prefeito honrou um compromisso que ele tinha assumido, e isso eu também vou deixar claro, de trazer o pagamento do aposentado, que era feito até o 5º dia útil, que muitas vezes chegava dia 8, dia 9, ele trouxe para a mesma data que o pessoal da ativa, mas nós não sabíamos que seríamos cobrados desta forma que está sendo hoje. Houve ajustamentos positivos, né? O que você falou, a redução, trazer para o mesmo dia, para as pessoas ficarem acostumadas, muitas pessoas tinham suas contas. Você trabalha anos recebendo naquela data. Você se programa durante anos para isso. Quando você aposenta, mudar a data acaba influenciando bastante. E a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas estão com uma situação financeira mais apertada e dias representam muita coisa. Poucos dias representam muita coisa. Então uma atitude, lógico, administrativa e humana. Opa, vamos colocar tudo no mesmo data, não vai prejudicar, porque a prefeitura paga do mesmo jeito, né, só vai antecipar, e isso favorece, sem dúvida. E é diante de todas essas situações positivas que a gente não entende o porquê dessa questão orçamentária agora que envolve os aposentados. Quer dizer, essa discussão realmente nos deixa atônito, porque é o que você comentou, Erid. Nós temos a Caixa de Previdência, o fundo, que me parece a menina dos olhos de todo mundo, né? Todo mundo olha para esse fundo, que é um fundo que tem uma responsabilidade muito grande nos anos futuros, que é a manutenção do salário, né, dos pagamentos de todos aqueles que se aposentarem, tanto dos funcionários como também dos seus dependentes. Quer dizer, a responsabilidade desse fundo é muito grande. E ele tem que ser gerido de uma forma muito, mas muito séria. O investimento tem que ser feito de forma seríssima. E parece que é a vedete em todo mundo. Todo mundo olha para o fundo e acha que o dinheiro está lá boiando, né? Ô, Márcio, você falou a respeito da necessidade de gerir esse fundo com responsabilidade. Ô Elid, como é que está aquele caso da criação do Instituto de Previdência lá, o tal do Cubatão Previdência? Avançou alguma coisa? Então, existe um grupo de trabalho, André, que está tratando desse assunto. Inclusive, nós temos uma associada nossa que faz parte desse grupo de trabalho, mas assim, nós estamos vendo que hoje eles estão direcionando a forma para a criação desse instituto, porque ainda não tem um esboço fechado do projeto de lei. Tá? Não tem ainda esse esboço. Eu cheguei a ver uns 2 esboços, né? O primeiro que propunha a criação de um outro CNPJ, mas também prejudicava o plano de saúde. Aí depois eles mudaram para um segundo projeto, onde ia utilizar o mesmo CNPJ atual do fundo, mas parece que não avançou, né? Ficou por aí mesmo. Então, como isso está sendo tratado por esse grupo de trabalho, e ontem, inclusive, teve uma reunião desse grupo de trabalho, né? Só que a gente sabe que a participação, nós temos os nossos procuradores que fazem parte, que a gente tem certeza que eles estão olhando com muito carinho para que
o funcionário não seja prejudicado de forma alguma. E também nós gostaríamos que eles se ativessem que, criando um instituto, não precisa acabar a assistência médica. Boa. Né? Nós temos exemplos aí em cidades vizinhas que tem os dois sistemas, né? Tem a previdência separada, mas permanece a assistência médica. Então, eu gostaria que fazer um apelo para que eles olhassem isso com muito carinho, que não se deixasse a assistência médica colocada de lado, porque hoje muitos servidores não têm condição de arcar com um plano de saúde, um convênio médico, um plano de saúde que se torna inviável para muitos, né, o André? Entendi. Essa questão do plano de saúde, Erid, essa questão, o fundo não pode ser utilizado para isso, né? Tem que ser uma questão, uma composição com o funcionário, né? O funcionário fazer uma equiparação aí, a gente sabe que tem. Nós temos. Você tem ideia do número de aposentados hoje na prefeitura? Olha, Márcio, eu acredito que seja em torno de uns 3.600 por aí, entre aposentados e pensionistas. 3.600. Na ativa temos o quê? 4.000, 5.000? Ai, esse número eu já não tenho. É mais ou menos, quer dizer, nós estamos chegando a 50%. Eu acho que é próximo de 4.000. 4.000, nós estamos chegando aí uma condição quase equiparando isso. E na relação do fundo, na relação da assistência médica, a gente percebe que a Caixa vem enfrentando situações difíceis de uns anos para cá. Para quem já teve planos de saúde aí que eram considerados top, né, atendimento praticamente em todo o território nacional, hoje a Caixa de Previdência vem fazendo a gestão quanto aos atendimentos, né, e a gente sabe da dificuldade que saúde é caro, não tem como. Né? Atendimento de saúde é caro. E nós temos uma população idosa, né, Márcio? Sim. E aí necessário que se tenha algo que realmente faça frente a isso, né? Perfeito. André, nós estamos com a Erid aqui, falando da presidente da FUMAPEC, né? Nós estamos aqui com ela, vamos finalizando com a Erid, que é óbvio, ela gentilmente nos atendeu nessa Muito obrigado, viu, Erid, por aceitar, ela que está fazendo um trabalho voluntário, não vou falar mais, porque não vou revelar onde, mas ela está fazendo um trabalho voluntário nesse momento e optou por nos dar atenção e falar conosco a respeito dessa questão que envolve os aposentados. Eu quero agradecer você, Erid, imensamente pelo respeito conosco e por estar trazendo de forma tão clara e objetiva essa situação hoje que envolve os aposentados e pensionistas. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, André, obrigado. Falhou, cortou um pouquinho para a gente aqui, Erid. Se pudesse fazer esses esclarecimentos. Maravilha. Muito obrigado, Erid. Um excelente dia para você e vamos agora, esperando que recebam os compromissos da Prefeitura com os aposentados e pensionistas, seja honrado. Eu acredito que vai ser honrado, sem dúvida. Não vejo por que motivo. Essa condição jurídica o pessoal resolve aí. Se é projeto de lei que precisa de suplementação, a Câmara está aí para isso, para correr. Márcio, só para finalizar. A gente espera que nenhum servidor, por cumprir o que é legal, o que diz a legislação, seja punido, penalizado ou perseguido. Tá bom? Perfeito. Um bom dia. Um bom dia a você. Bom dia, Erid. Então estamos aí falando com a Erid, né, que é presidente da associação da FUMAPEC. André, a Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Aposentados e Pensionistas de Cubatão. Maravilha. Bom, tá aí. Então, o superintendente da Caixa foi exonerado. Ele é servidor, é lógico. Obviamente, é discricionário do prefeito nomear os cargos e exonerar os cargos. Se há um conflito entre o entendimento do superintendente, a determinação de quem ocupa o cargo máximo na prefeitura, aquele que nomeou, ele pode realmente faz parte, exonerar. Né? Mas sempre lembrando que é um funcionário público, tem responsabilidades e principalmente responde pessoalmente sobre os atos da Caixa de Previdência. Então é óbvio. Quem sabe mais à frente a gente recebe as informações do que levou a essa recomendação de fato.
10 horas mais 42 minutos. Quer fazer algum posicionamento sobre essa questão dos aposentados? Não, eu gostaria que a gente pudesse voltar depois desse assunto. Até convidar, né, o ex-presidente da Caixa para ver se de repente ele traz mais luz a Maurício esse assunto, Simões, né? Isso. Perfeito. Vamos inclusive está tendo, o conselho está se reunindo agora, viu? Então, o conselho está se reunindo agora e, salvo engano, está tendo também uma reunião na prefeitura entre os vereadores e o executivo. Você acha que eu fui muito árduo com a Câmara pelo fato de cobrar Não, que a aprovação não, dela a não. respeito disso? Eu Não, entendo você que- fez uma comparação, porque assim, para falar a verdade, o orçamento pouquíssimas pessoas entendem, porque uma peça orçamentária é um calhamaço de papel, né, com trocentos números. Mas você poderia fazer um quadrinho, né? Deixa eu ver, eu não entendo nada, deixa eu ver como é que foi ano passado. Aí quando houver diferença de valores para cima ou para baixo, você questionar por quê. Quando a gente tem um concurso Será que- público para ei. ser feito, quando você vai para fazer um concurso público, quando você sabe que tem uma prova ali difícil, o que você faz? Você... É lógico. Ou então vai no Mamãe Mandou, né? Escolhe. Não, mas não é questão de Mamãe mamãe mandou, mandou eu Márcio. escolher. Quer dizer, não dá. Você pega uma peça, sei lá, qualquer documento que você pegue para ler e fala, ó, analisa isso aqui. Puta, eu nunca vi um desses. Deixa eu ver como é que foi o anterior. Pô, a nível de comparação, que é um início. Ou você estuda para aquela, não, essa questão aqui eu não sei, eu vou procurar estudar. Ou então você vai no Mamãe Mandou. Aí Não, você vai- Márcio, no Mamãe Mandou eles já vão, Márcio. Oh. Você não tá entendendo. Ai, foi uma dúvida. Tem orçamento? Tem. Tem orçamento? Tem. Então vai só ticando, vai embora, vai ticando. Não quer saber. Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta. Aí é brincadeira. Essa. Não, essa foto aí foi sacanagem, não foi não essa foto? Foi sacanagem. Ó, o pior, antes de você falar, eu assisti uma entrevista dele no Mas de Inteligência. onde? Ele estava onde? Não, ele estava no Inteligência, num podcast, falando ao vivo. Estava ao vivo? Mas ele Cara, estava no podcast mesmo, no estúdio? No podcast, vivo, pô, e assim, ele dando uma lição de moral, Márcio, que, cara, Com tornozeleira, sem tornozeleira? não deu pra ver porque a câmera só pega daqui pra cima. Pan-Americano. Segue aí, vai. Eduardo Cunha tem candidatura aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Tribunal Regional de São Paulo aprovou ontem a candidatura do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PTB. A deputado federal, condenado e preso na Operação Lava Jato, Cunha teve o mandato cassado em 2016, o que o deixou inelegível por 8 anos. Em agosto, no entanto, ele foi beneficiado pela decisão provisória da Justiça Federal em Brasília, que suspendeu os efeitos de cassação, abrindo caminho para a sua candidatura. O ex-ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a liminar no último dia 18. Por 4-2, os magistrados concluíram que deveria valer a decisão em vigor no momento do registro da candidatura. Ó, eu vou te falar uma coisa ali, isso aí eu fiquei um pouco confuso, porque é o seguinte, na época em que ele pediu a liminar, que ele pediu o registro da candidatura, ele estava sob a liminar? Então, há a observação ali que ele estava sob a liminar e há uma observação relacionada ao clamor popular. Eu costumo dizer que na marquise da legalidade mora muitas vezes as situações que trazem ojeriza ao povo. Mas lógico. E sem dúvida, a gente respeita o que diz a lei, né? E nesses subterfúgios da lei, na interpretação que a lei dá, nessas lacunas que a lei permite, essas situações que acontecem, que levam, sem dúvida, uma sensação de impunidade ao cidadão. Um comum. sentimento, né? Essa coisa de, É poxa porque, cara, a gente tem que parar de ter o nosso bandido de estimação, viu? A gente precisa como é assumir que é? Nosso bandido de o estimação. bandido de estimação, entendeu? A gente dá risada pela piada, mas veja, um é corrupto, então o outro pode ser também. Não, se os dois são corruptos, tira fora. Ó, observações básicas. O Cunha não era deputado pelo Rio de Janeiro? O presidente também... no centro Ele mudou para São Paulo? Não, acho que sim, talvez, não sei. Essa me surpreendeu Vou também. fazer outra comparação. Ele está saindo por São Paulo? Por São Paulo. Marina Silva, ela não é lá do... Eu adoro a Marina, cara. A Marina é... Tá saindo pro São tudo Paulo também? Tá saindo pro São Paulo.
São Paulo. Aí por que o Moro não conseguiu sair pro São Paulo? Leão de voto, né? São Paulo. Dois pesos, duas medidas? Não, a gente sabe por quê. Eu tô fazendo piada, mas a gente sabe por quê. Eu te pergunto, como é que vai configurar quem é que o Cunha vai apoiar para candidato a presidência, senador? Ele vem pelo Volta aqui. Ele vem pelo União Brasil, se eu não me engano. Né? Então ele vem pelo União Brasil? Deixa eu ver se tá ali marcado. Não, Não, PTB. Não, ele era do... Mas, claro, confere pra gente aí qual se ele tá pelo PTB. Se ele tá pelo PTB, porque aí a pergunta, se ele tiver pelo PTB, ele vem apoiando quem? Não, é isso eles deixam pra falar no último minuto, né? Não, mas agora... a legenda, se ela estiver apoiando, ela está apoiando alguém a nível federal, porque é chapa pura. Mas... no estado de São Paulo, mas publicamente, Márcio, mas publicamente eles costumam não fazer isso, né? Eles seguem uma linha autônoma, né? Só o fato do meu partido ter um presidente não quer dizer que eu concorde com ele ou não. Exato. Ou eu apoie, tô cumprindo só a agenda. Ou que ele queira meu apoio, ou que ele queira que eu figure do lado dele. Ou eu faça questão de tê-lo do meu lado. Você vê várias placas, antigamente a gente via lambi-lambi pelas ruas, agora não tem mais. Você vê aquelas plaquinhas e você vê o candidato com o presidente dele do lado colado, para dizer que eu sou o candidato do fulano. Mas tem outros que não, estão fazendo campanha normal na dele. Normal na dele, né? Então... essa preocupação aí do que agora, né? Cunha tenha. Talvez isso que tá no Tribunal Regional, né? Vai a alçada maior, né? Vai ao Supremo. Então, mas se ele for eleito, vier a ser eleito. Mas aqui ele conseguiu o primeiro passo. Então, mas ele conseguiu o registro da candidatura. Então ele está fazendo campanha. Está fazendo campanha. No decorrer da campanha significa que ele passa. Opa! Ele pode perder a vaga, pode perder a vaga, aí o partido tem que substituir. Substituir ou não. E se perder depois de eleito, o prejuízo para o partido é os votos que dá dele. É um prejuízo muito grande, né? Você disse, representatividade. E isso pode perder até cadeira, né? Dependendo do número de votos que tem o candidato. Se a candidatura dele for tida como... Porque a conta é refeita. As pessoas não entendem, mas não é porque tirou o candidato do partido tal, vai entrar o segundo mais votado daquele partido. Não, a conta toda muda. Se perder aqueles votos, aí o quociente eleitoral ele é refeito o cálculo. Refeito o cálculo pra do ver... quociente, o próprio partido tem dificuldades aí para se manter. Né? Enquanto a leva ali pra gente qual é o partido do Cunha, ou se não tem partido ainda, vamos à próxima matéria desta manhã. Não, mas é difícil de engolir, né? Tem partido, Maria Clara? Então, alguns sites apontam que ele é do PTB, outros apontam que ele é do MDB, então eu não posso trazer com certeza para qual. Ele era do MDB. Eu acho que atualmente ele está no PTB. Tá, é PTB mesmo. Eu achei que ele estivesse no União Brasil, no 44. Com certeza, no TPC, você vai ter a informação completa. Do atual eu acho que eu não cheguei a fazer matéria sobre isso, mas claro, vamos fazer, né? É importante, né? É importante, né? Não, é muita cara de pau, viu? Cadeira. Não, se você precisa assistir ele falando que ele foi um defensor da justiça quando caçou a Dilma e tal. Aí como ele não votou favorável, né? Então sofreu uma retaliação e acabou sendo colocado... Nossa, valores, cara. Aquela questão das compras, de não justificar um monte de coisa, tudo isso é... Márcio, uma coisa que a gente precisa, de certa forma, regulamentar o processo de impeachment, tá? Esse aí é um caso semelhante, porque o nosso processo de impeachment, tanto a nível federal, estadual e municipal, ele não tem uma regulamentação correta, tá? Cada um segue um rito, que foi o que esse cara fez quando quis caçar a Dilma, né? Ele mudou as regras. Cada um faz do seu jeito. Exatamente. Tá, e qualquer a bola é minha, eu digo a forma que vai jogar agora. Isso, e qualquer um pode entrar com pedido, entendeu? Então a gente precisava regulamentar isso aí, para ver se, né, traz uma estabilidade jurídica melhor para o país. Vamos à próxima matéria desta manhã. Sim. Senadores se solidarizam com a jornalista Vera Magalhães e a ação do deputado. Eu vi isso, pelas redes sociais, senadores prestaram solidariedade à jornalista Vera Magalhães da TV Cultura. Os parlamentares repudiaram a atitude intimidatória do deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, profissional, e reforçaram o apelo pela manutenção de uma cultura de respeito e paz.
deputado estadual e é candidato a deputado federal. Ele está vindo agora pelo federal. Para federal. Há uma situação, realmente, Essa maneira de abordagem, ela é invasiva, essa né? abordagem, ela não é nem um pouco respeitosa, ela não é nem um pouco uma condição entre que você respeita, entre a posição de um homem e uma profissional mulher. Não vamos, Porque, Márcio, não entra nisso, que é pior. Não, é uma situação assim. Não entra nisso, que é pior. Vexatória, por quê? Porque você está uma profissional da imprensa e não dá para tirar o fato de que é uma mulher, não. E não é porque seja mais frágil isso, não. Nós temos que respeitar essa condição. Agora, essa forma de afrontar... O que eles estão fazendo, sabe, Márcio, sabe o que eles estão fazendo? Vamos para a segunda matéria aqui, que essa segunda matéria a gente já vai abordar tudo num pedaço de pacote mas só. eles estão fazendo isso de propósito. Eles estão... Projetos no Senado propõem punição rigorosa para agressões a jornalistas. O Senado tem vários projetos em tramitação que buscam coibir agressões a profissionais da imprensa. O tema voltou à tona após o incidente com a jornalista Vera Magalhães na noite de terça-feira. Os projetos criam agravantes ou novas penas para atos violentos que tentam intimidar ou impedir o trabalho da imprensa. Então, o que eu vejo, Márcio? Chegou esse país. Márcio, o que eu vejo é o seguinte, ó. A gente sempre brinca que não tem inocente na parada, né? Tem sempre... Sim. Né? Existe uma parcela do jornalismo que durante muito tempo foi conhecida como imprensa marrom, né? Que gosta de tirar uma casquinha. Então você tá no meio, o cara chega, solta uma pergunta. Calma, eu vou reformular. Calma. A pessoa chega de qualquer forma, dessa mesma maneira invasiva. Fulano de tal, você roubou. Isso é errado, mas também não permite que um deputado, tá, que foi eleito pelo povo, um representante, tenha a mesma postura. Essa é a justificativa deles. Estão dizendo, ela fazia comigo, agora eu tô fazendo com ela. Gente, parou. Porque todo mundo agora pega um celular, fala comigo aqui. E te pega no supetão. Isso tem que acabar. Precisa regulamentar essa coisa. André, eu penso da seguinte forma. Existe a imprensa marrom, existe a imprensa branca. Eu não sei nem se a gente pode usar essa expressão mais, né? Que falam dessa forma, né? Quem apoia, quem não apoia. Chapa branca. Houve sempre codinomes para isso. Se você é imparcial, você é chapa branca. E de uma forma respeitosa, e de uma forma... André, você por acaso meteu a mão no dinheiro público? Exato. Você favoreceu naquele contrato? Você recebeu... Quer dizer, isso é uma forma... Eu vou te perguntar diretamente, de uma forma objetiva, sem um pré-julgamento e respeitando os seus direitos. Ótimo. Isso. Perfeito. A função do legislador é legislar. Todo mundo virou repórter, todo mundo virou entrevistador, todo mundo fazendo pergunta, quer dizer, todo mundo quer o ônus, quer o bônus, mas e o ônus? Mas não quer o ônus. Para que a gente atenda e entreviste uma pessoa, você tem que respeitar. Agora, não dá para você ter ataques de ambos os lados. Exato, não dá para gente ter uma situação em que na pergunta de um ofenda, faça de forma ofensiva ao outro para atingir. Quer dizer, o que está se criando é uma animosidade e nada justifica esse tipo de atitude do deputado. Se você Tudo bem que pegaram o celular dele e jogaram no lance também, essa atitude não é a correta. Não é a correta, não é assim que se funciona. Quer dizer, eu vou agir de forma grotesca. E ainda xingaram a mãe dele, né? A mãe dele não tinha nada a ver com isso, né? Detalhe da manhã, passa batido. Quem assistiu o vídeo todo sabe, o cara tomou o celular, jogou longe e ainda xingou a mãe dele. Então, quer dizer, coitado da mãe. Que situação é essa? E assim, quando você trabalha com um ente público, é natural que os seus ganhos sejam colocados a público. É lógico. Você está recebendo do governo? Tudo bem, então coloca aqui, ó. Você está recebendo do governo, acabou. Se você não quer os seus dados expostos para o governo, não trabalhe para o governo. Não trabalhe para a iniciativa privada. Exato. Se você está dentro de um órgão público, é natural que tudo aquilo que você receba faça parte da transparência necessária para que o povo conheça onde está sendo indo o dinheiro. Então, Márcio, você ganhar 5, 10, 15, isso não interessa. Não interessa. Agora, se for colocado a público, tá bom. Ó, ele ganhando, mas tem um contrato, tá certo ali, tá transparente. Então, ele questionou ela que ela tinha recebido um valor X e ela falou que foi Y, não foi? Isso. Né? Não, mas você recebeu X. Ela, não foi Y, você começou essa coisa. Só que o clima de animosidade não é bom, democracia não é isso. Se nós não tivéssemos os celulares
opiniões, essas discussões aconteceriam? Não. Márcio, isso aí, cara, são... Midiático? Não, eu digo isso aí são reflexos do avanço da tecnologia. É midiático, porque postou ali, era Os debates antigamente, a gente via, que nem... No último quebra-pau que teve na Bandeirantes lá no... Isso! Nos bastidores lá. Nunca que a gente ia ver Capitão isso. disso, capitão daquilo, aquela discussão Nunca. toda. A gente viu porque tinha um monte de gente filmando e vazaram as imagens. O que acontece é a função da imprensa é levar a informação de forma E imparcial. e permitir que você Tome... decida, faça a sua Isso. própria conclusão. Você observe da sua forma que- e coloque dados, todas as informações necessárias para isso. Então, Marcelo... Eu costumo dizer que muita gente fala, tem que denunciar. Não, você não tem que denunciar nada na imprensa. A imprensa acompanha alguma situação. Ela vai dando as Se você notícias. tiver alguma coisa para falar, Ministério Público. Isso. É lá que se resolvem as coisas. E a imprensa, quando é necessário, toma posicionamentos para que traga discussão e que para que se dê uma maior celeridade a assuntos. Igual esse agora dos aposentados. Nós estamos trazendo a público essa situação dos aposentados e acho que, e mesmo assim, e a prefeitura já tomou um posicionamento de pagamento. Não, A imprensa está a prefeitura... contribuindo com isso. A prefeitura vai pagar. Não, já definiu. Eu Prefeitura vai acredito que pagar. não vai deixar de pagar. Né? Eu penso dessa forma. Mas essa é a função da imprensa. De colocar Inclusive, informação. Fica à nos disposição últimos para anos, que Márcio, o ente... Marcelo, é que nos últimos respeito. anos que a gente tem visto, principalmente com o avanço da tecnologia e a grande disponibilização do sinal de internet, é que existe e sempre existiu uma imprensa que mostrava aquilo que ela queria, tá? Não Agora estou existe sendo contraponto. militante. Agora existe contraponto. Não, Exatamente. Existe contraponto. Como você viu, mostra B. como você viu esse caso, a gente viu as imagens de uma pessoa que estava atrás dela, certo? Eu vi o vídeo que eu vi, alguém que estava atrás dela, que aí mostra o deputado mostrando o celular. Sim. Aí depois apareceu uma outra imagem Uma tomada geral, né? onde o rapaz pega o celular e arremessa para longe. O repórter pega o celular e joga para longe. Eu também gostaria de ver as imagens do celular dele. Claro, se não quebrou. Não quebrou não, ele pegou o celular depois. Tem uma imagem depois ele pegando o celular. Ele pegando o celular, então. Vai para o celular, tá Se funcionando. você vai pegar apagar essas seu três celular. dimensões, cara, dependendo de como você empacotar isso e criar um contexto, você cria três histórias diferentes. Isso é um problema. Isso é um problema. As condutas elas têm que ser analisadas não de forma no calor da emoção. Não pode. Tem que ser na razão. Na razão. Não era o lugar para aquilo. Se tem uma diferença com a jornalista, que peça direito de resposta, que vá lá, faça o que é necessário dentro da lei. Mas que não tem esse tipo de... Provavelmente... Daqui a pouco tá virando... Marcelo, provavelmente isso aí já tinha uma rusga aí, sei lá, um pegou a vaga do outro no estacionamento, sabe? Esse tipo de Quando coisa. aquela pergunta lá para o presidente Bolsonaro no debate, aí virou toda aquela situação que ele pediu desculpas depois também, né? Porque Isso. realmente... não Pegou pode ser mal, assim, né? A forma como não ele pode falou, ser né? assim, Não pode ser assim, acho que não é desse jeito, né? A imprensa precisa ser respeitada. Se a imprensa pontualmente tem que ser respeitado. De forma correta, né? Forma correta, claro. Perfeito? É isso aí. Mas não dá. E o que está fazendo aqui, agora vai ter punição em especial para quem agrediu. O ideal é não se ter agressão. Se for a punição para coibir a agressão, se ela funcionar. Aí a gente está mexendo num direito constitucional que é o liberdade de imprensa, né? Então, aí toda essa situação. A imprensa, ela tem que ser respeitada. Né? E tem que respeitar, exato. Tem que haver respeito mútuo, né? E principalmente a liberdade. Liberdade de imprensa. Não quer ser... Não quer ter... Mas, Márcio, só uma última pra gente mudar esse assunto. Veja, o que eu acho muita sacanagem, que acontece muitas vezes, é quando a imprensa faz uma notícia bem grandona. Márcio Chaves é fulano. Aí faz aquela matéria que te dá uma dor de cabeça tremenda. Aí você consegue provar na justiça que não era aquilo e consegue o direito de resposta. A matéria não é do mesmo tamanho que foi da original. Isso é errado, tá?
Porque na hora de colocar Márcio Chaves bem grandão, coloca de capa, foto, imagem, entrevista, tudo. Já a retratação sai uma notinha bem pequenininha lá no meio dos classificados. Ainda põe teu nome completo, porque ninguém vai saber que é o Márcio Chaves, entendeu? Isso essa dosagem na reparação do dano precisa ser regulamentada também. Eu vi uma coisa que aconteceu, não sei se eu falei contigo na semana passada, de 2 candidatos da região, onde um candidato no seu canal de rede social falava mal do outro, esse outro entrou na justiça e conseguiu um direito de resposta. O direito de resposta foi no mesmo canal da rede social daquele que estava acusando. Isso inaugurou algo inédito. Entendeu, Márcio? Então, porque assim, você tem um canal aqui grande, de grande alcance, você fala mal de mim. Aí eu consigo um direito de retratação, eu faço com que você abra espaço para eu poder vir aqui e dar a minha versão dos fatos. Isso é interessante. Então tá aí esse avanço, né? Mesmo peso, mesma medida. Mesmo peso, mesma medida. Mesma medida. Não dois mesmo, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira, porque a gente já está quase estourando no horário, né? Eu acho que acabou, hein? Pela nossa... Não tem mais nada? Eu acho que acabou, pô. Maravilha. Você não lê a pauta, é isso? Então, eu quero ler a pauta, pô. Vamos lá, o que tem no TPC hoje pra gente... Bom, a última matéria que nós colocamos ali foi o seguinte, Pode colocar, teve uma entrevista do prefeito atual rebatendo aquelas acusações do cantor sertanejo e empresário, né? Ele esteve numa rádio, uma TV local, ao vivo, e ele contou pela primeira vez a versão dele dos fatos, que ele disse que era em segredo de justiça e estava esperando se pronunciar, mas como a mídia escancarou, ele foi e falou também. Colocou isso também. Colocou, né? Tudo, isso a gente colocou. Outra coisa que tá ali, ó, é a Lei Maria da Penha, né, que tá completando 16 anos. Perfeito. É uma matéria, as imagens é do nosso amigo Thiago Cunha, fotógrafo, que consegue captar umas coisas muito boas. E, aí, tá vendo? Também temos... Setembro Amarelo, que é muito importante, né? Setembro Amarelo, opa. Também teve a Casa da Esperança, né, aquele probleminha que parece que, né, a casa tá com problemas financeiros, trabalhistas e fiscais. E ali em cima, sobe ali, por favor, Maria Clara. Sobe ali, sobe ao topo. E a tenda cultural que vai ter, tá? Lembrando que o projeto Mirada com o coletivo 302 acontece... Sábado agora, né? Lá no Cruzeiro Vila Quentista. Quentista. Estaremos lá, hein? Então, legal, Cruzeiro Quentista vai estar a pé, eu já tive a oportunidade de assistir, Vila Paris, lá no Cruzeiro Quentista, no dia 16, faz parte do Mirada, né? Que é algo espetacular, né? Cubatão presente no Mirada e a peça aqui em Cubatão. Bacana, né? Eu gostaria de dizer para você que a sua caneca já está em fase de produção, tá? A caneca de quem está nos assistindo, né? Tá. Não, a tua então caneca. Coloca o nome aí. A caneca do Márcio Chaves e da Maria Clara, tá? Está em produção, nós tivemos um problema com o material que é importado. Que você falou, a sua produção, a sua caneca já tá... O telespectador tá entendendo que é a dele. Não, do telespectador a gente não tem pra isso não, mas é como o Márcio, assim, por livre e espontânea pressão, ele sempre me lembra da caneca, então... O pessoal do Talk 013. Talk 013 também, porque rapaz. Porque agradeço a caneca a eles, viu? Senão... Semana passada eles estavam com um convidado, eles mostraram a nossa caneca. legal, bacana. Sucesso pra rapaziada que tá aí, tá iniciando carreira aí, tá seguindo bacana. Tem que levar você lá pra ser entrevistado lá, viu? Rapaziada, é show de bola. A pessoal abrindo a gente, é sempre muito bom ver. Tá aí com a dinâmica e velocidade e dentro daquilo que a comunicação propõe, que é as redes sociais, a internet realmente veio para acabar com acabou com o monopólio. Esse monopólio de comunicação e tem para todo mundo, o espaço está aí com responsabilidade. Muita gente com talento fazendo trabalho. Bacana. Isso é muito bom. Por hoje é só. Encerramos por hoje. Maravilha. André, chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Semana que vem estaremos aqui. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Márcio. Você que está em casa, principalmente, que permite que a gente faça isso com tanta dedicação, né? A gente vai buscar informações, as fontes, a gente sempre verifica. E hoje foi muito bom ter a presença da Elid aqui, a presidente da FUMAPEC, para poder
mostrar o lado, não a versão dela, né? A visão da entidade sobre esse negócio da aposentadoria, do fundo blindado. Pode pagar, pode usar, não pode, por que não usa? Isso é bacana. E recomendo para ti trazer o presidente, né? O ex-superintendente da Caixa de Previdência, para talvez ele possa dar a versão dele, porque se ele saiu, ele não deve concordar com a utilização do fundo. Ele não deve concordar. É bem complexo. Né? E ele tem as informações de qual é a previsão atuarial. A Elid falou pra gente que em 2015 a previsão seria 2030. Então, estão querendo antecipar em mais ou menos 8 anos. Talvez essa previsão tenha aumentado ou diminuído. Essa informação perfeito. Eu vou tentar apurar. Eu não tinha ideia de que a massa 2 tinha muitas pessoas aposentadas. Na massa não, a massa 1 e a massa 3 ela é autossuficiente, tá? O problema 2 que é 50-50. É que assim, a massa 2 é quem se aposentou e ingressou entre 91 e 2009. Essa é a massa 2. E a massa 3 é quem entrou depois de 2009, que ainda vai se aposentar, e alguns já se aposentaram. Então eles estão contribuindo para o fundo deles, tá certo. Perfeito. E a massa 1, a maioria já se foi, né? Está recebendo por parte do INSS quando eles contribuíram com o INSS, que o dinheiro volta. Cara, e tem tanto problema. E aquele negócio da jornada, do pessoal que se aposentou com ampliação de jornada por decreto, que se aposentou com o dobro, e foi tirado, e foram revistas aposentadoria. Meu, tem tanto assunto, uma minhoca. Tem tanto assunto. Por isso que eu falei pra ela que falar sobre previdência é bem complexo, viu? Poxa. Eu gosto de pescador. Cada enxadada uma minhoca. A gente fala isso no futebol, quando o cara é muito incisivo. Caralho, cada enxadada uma minhoca. Não perde uma viagem, meu. Falta em todas. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a André Lima, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Aniversariante do dia 15, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, né? Passamos hoje sem falar a respeito. Fique com Deus, daqui a pouco à disposição nas redes sociais e até o próximo programa, se Deus quiser.